Glória a Deus, última mensagem da nossa série Discípulos em Missão. Quanta coisa Deus tem ministrado aos nossos corações, quanta coisa Deus tem ministrado ao coração da igreja, tem ministrado às nossas vidas, e isso nós só temos a agradecer. E essas ministrações, essas palavras que Deus tem trazido ao nosso coração, elas não são simplesmente palavras, mas elas são desafios, né? Porque de fazer discípulos, a gente aprendeu que não é se você tiver um tempinho, né? Se não tiver nada para fazer, vai lá e faz discípulo. Não, é uma ordem para nós. Como filhos de Deus, como servos do Deus Altíssimo, nós precisamos obedecer, nós precisamos apresentar ao Senhor a nossa resposta a Ele, né? E de fazer discípulos é um compromisso que nós precisamos ter. E eu gostaria que nessa última mensagem nós pudéssemos colocar em prática. Já as outras mensagens a gente sempre tinha um desafio, espero que os irmãos tenham colocado em prática, tenham praticado, porque a gente só vai sair da inércia quando a gente se mover. A gente só vai crescer se a gente se movimentar. Se você ficar aí sentado no sofá com as pernas para cima, nada vai acontecer, né? Nós precisamos dar respostas àquilo que o Senhor tem nos desafiado, né? E essa mensagem, então, ela vem para fechar esse tema e nos colocar realmente em ação, né? Nos colocar aí para trabalhar, e a gente viu e a gente vê que esse é um privilégio, né? Não é um peso, não é uma obrigação, é uma oportunidade de sermos bênção na vida das pessoas. Muito bem, o tema dessa mensagem de hoje é permaneça na missão. Permaneça na missão. Nós somos discípulos que geram discípulos, né? Então, o discipulado, ele é um estilo de vida contínuo. O discipulado é algo que transcende a inércia, vai além, né? Não deixa a gente ficar parado. Então, meus irmãos, eu queria que você atentasse para um detalhe bem importante. Não há nada mais urgente, não há nada mais fundamental na nossa caminhada de fé que uma vida cristã que é constante na missão. Uma vida cristã que continua realizando a obra de Deus. Não há nada mais importante do que essa continuidade. A gente vê que muitas pessoas, às vezes, com o tempo, elas vão desacelerando e vão abandonando alguns princípios que lá atrás, quando era o primeiro amor, quando se converteu, era tão atuante, era tão participativo. A gente hoje conversando, né, com a dona Marta, o seu Edgar, a gente ouviu deles essa ânsia e esse desejo de fazer, de realizar, de dar frutos. E é essa constância que nós precisamos buscar na nossa vida de fé, na nossa vida cristã. Muitos começam com entusiasmo, muitos começam com muita empolgação, mas poucos perseveram com fidelidade. Poucos perseveram. O discipulado, ele não é um projeto de verão. Os meninos saíram, né, para esse treinamento lá nas férias dele. Mas o discipulado, ele não é um projeto de verão, um projeto de tempo em tempo. Agora nesse inverno a gente vai fazer discipulado. Não é algo que a gente faz até que surja algo mais interessante. O discipulado é um chamado para toda a vida. É um chamado para toda a vida. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em 2 Timóteo. 2 Timóteo, no capítulo 2. Eu queria ler os 2 primeiros versos. 2 Timóteo 2, versos 1 e 2.
Diz assim: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E o que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isso mesmo transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Apenas esses 2 versos. O apóstolo Paulo, já no fim da sua jornada, dá essa orientação ao seu filho na fé, Timóteo: Tu, pois, filho meu, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. E no que de minha parte ouviste através de muitas testemunhas, isto também transmite a homens fiéis e também idôneos para instruir a outros. Um outro texto que eu queria que nós abríssemos está lá em Mateus. Mateus, capítulo 28, o finalzinho do verso 20. É o último versículo ali do Evangelho de Mateus, o último capítulo, o último versículo, mas eu queria atentar só para o finalzinho desse versículo, que diz: E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós vemos aqui nesse texto 4 gerações de discipulado. Num só versículo. Num só versículo, Paulo, então, ele mostra como deve ser essa jornada do discipulado. Paulo instrui Timóteo que ele deve formar homens fiéis. Então, primeiro ali, Timóteo, né? Ele deve formar homens fiéis, que ensinarão a outros. Então, Paulo, Timóteo, homens fiéis que vão ensinar outros. 4 gerações. Isso mostra para nós uma profundidade, uma continuidade na obra que o Senhor tem para realizar. Então, o próprio Cristo, na grande comissão, ele traz essa promessa no texto que a gente leu, que ele estaria conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Se a gente ler um pouquinho antes, quando ele fala de ir, de fazer discípulos, ele encerra esse momento dizendo assim, vocês vão fazer tudo isso, mas eu vou estar com vocês até o fim. Eu vou estar com vocês nessa missão. Deus tem algo para realizar, e a sua presença conosco é a garantia de que a gente não está só nessa missão, nessa caminhada de fidelidade ao Senhor. Mas daí você me pergunta, o tema da mensagem fala de permanecer, né? Como é que a gente pode permanecer, então, na missão? Como nós podemos nos tornar discípulos que geram discípulos ao longo da vida? Como que a gente pode... o que esse texto nos ensina, que nos ajuda, então, a compreender como que é essa jornada de discipulado? Essa jornada de fazer discípulos. E a gente vê, então, o primeiro segredo, se é que podemos dizer que é um segredo. 3 pilares, né, que a gente vai ver aqui, que vão nos ajudar a entender e sustentar essa fidelidade a longo prazo, né? O primeiro deles está no verso 1. Fortaleça-se na graça. Fortaleça-se na graça. A fonte que sustenta o discipulado é a graça do Senhor Jesus. Paulo, ele não começa com uma lista de tarefas. Ele não começa com uma lista de, segue aqui esse roteiro. Não, ele começa dizendo, fortalece na graça. Permaneça firme. A graça não é só o ponto de partida, mas ela é o combustível constante. O reconhecimento de que nós precisamos nos fortalecer no Senhor para realizar a obra dele. Esse é o segredo, esse é o start da nossa vida de discipulado.
Então, eu ganho uma pessoa, vou instruí-la, vou ensiná-la, mas essa pessoa não vai morrer nela. Essa pessoa vai ser instruída para que ela alcance outra pessoa, que vai encontrar outra pessoa, e isso se torna perpétuo. Não morre em você. Meu irmão, quem tenta fazer discípulos ou discipular na força do seu braço, se esgota, cansa, desiste. Mas quem depende da graça, esse permanece. Quem descansa na graça do Senhor e depende dele, esse permanece para sempre. Não importa o que aconteça, esse continua firme. E é esse cristão que nós precisamos ser. É esse cristão que nós precisamos buscar viver. Tem uma frase, o autor ele é incerto, mas que diz: a graça não é contrária ao esforço, mas ao mérito. A graça não é contrária ao esforço, mas ao mérito. O que isso quer dizer? Quer dizer que a graça de Jesus vem para confrontar aquele sentimento de merecimento do mérito, né? Aquele merecimento de olha só o que eu fiz, olha só como eu sou demais, olha quantas pessoas eu ganhei para Jesus. Então a graça confronta isso. Porém, ela traz para nós esse incentivo ao esforço. Porque nós precisamos nos esforçar. Nós precisamos suar a camisa. Nós precisamos sair da nossa zona de conforto. Nós precisamos nos mover. Quem quer emagrecer precisa fazer um esforço, não precisa? Ou você conhece um outro modo aí que você deita hoje à noite e amanhã amanhece magrinho? Se souber, me avisa. Não tem. Tudo requer um esforço, requer de nós uma atitude de dedicação. Eu preciso me dedicar, eu preciso me esforçar. E a graça de Jesus, então, ela atua na vida cada vez mais quando a gente se dedica a obedecer. Quanto mais nós obedecemos, quanto mais nós nos dedicamos, quanto mais nós vamos contra a nossa natureza, porque a nossa natureza é encardida, né? A nossa natureza vai totalmente contra. A nossa natureza fala assim, ó, fica sentadinho aí, não faça nada, deixa que os outros fazem. Essa é a nossa natureza pecadora. E toda vez que nós obedecemos ao Senhor e nós negamos a nossa carne e nós falamos, não, o Senhor me deu uma missão e eu vou cumpri-la, mesmo que eu passe por cima dos meus interesses, mesmo que eu passe por cima da minha carne, eu vou permanecer. Quanto mais nós fazemos isso, mais a graça do Senhor Jesus nos capacita a continuar. Mais nos capacita a continuar. Portanto, meu irmão, minha irmã, busque fortalecer-se no Senhor por meio de uma intimidade com o Senhor Jesus, uma intimidade cada vez maior. Não se contente com o nível que você já chegou. Não se contente no estágio que você já alcançou. Não. Mas avance. Busque mais. O segundo, falei de 3 pilares, né? O segundo pilar, invista em pessoas fiéis. A gente vê no verso 2. E aqui a gente percebe muito na intencionalidade do discipulado. Invista em pessoas fiéis. Paulo ele é muito específico. O que de mim ouviste, confia a outros homens fiéis. O que você aprendeu de mim, agora leva para outras pessoas fiéis. Você tem sido fiel, agora leve para outras pessoas que também serão fiéis. Seja intencional, busque conhecer essas pessoas, busque conhecer aqueles que Deus tem colocado no seu caminho e vá até elas. Vá até elas. Não espere de braço cruzado a pessoa chegar assim e se quebrantar aos seus pés e falar, eu quero esse Jesus, eu quero Jesus. Nós precisamos ser intencional. Lembra o texto que diz que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor?
Você já viu alguma porta andando? A porta da igreja ali, você já viu ela andando para lá e para cá? Não viu, né? Então, quando ele diz que as portas, elas não vão resistir, é porque nós iremos lá. É a gente que vai chegar lá e meter o pé na porta. As portas do inferno não vão prevalecer porque eu vou lá meter o pé na porta e resgatar as pessoas. Percebe a diferença? Intencional. Nós precisamos ser intencionais. O Senhor não chamou você para discipular multidões, mas Ele te chamou para formar intencionalmente indivíduos. Aquela pessoa, e a gente deu tarefas, né, nas outras mensagens, de você selecionar nomes, colocar nomes ali e começar a orar e falar: Senhor, quem são essas pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho? Quem são essas pessoas que eu preciso me aproximar? E depois disso tinha uma outra tarefa que era o quê? Se aproximar, né? Promover um encontro, promover uma ação, um café, um almoço na sua casa talvez, mas enfim, qualquer coisa. Uma caminhada no parque. Era a segunda ação. Busque, tudo isso requer de nós o quê? Intencionalidade. Requer de nós, puxa, eu preciso me esforçar. Porque se eu não ir até ela e convidar, nada vai acontecer. Então nós precisamos. O apóstolo Paulo falou, o que ouviu de mim, confia a outro, leva para outros, né? Outros homens fiéis. Jesus, ele foi intencional. Ele focou o seu ensino a 12 pessoas. Ele focou o seu ensino para um grupo pequeno. Porém, ele não ficou só nisso. Desse grupo pequeno, ele ainda trabalhou com 3. E desses 3, ele ainda trabalhou com 1. Isso nos ensina alguma coisa? Jesus era intencional. Focou nos 12, trabalhou com os 3. E ele tinha o mais chegado. Nós precisamos agir com intencionalidade se nós queremos obedecer e fazer o que o Mestre fez. Aprendemos aqui que Timóteo, ele não era apenas um ouvinte, mas ele era um aprendiz ativo. Notou a progressão, né? Paulo, Timóteo, homens fiéis, outros. Paulo dizendo, continua. Isso não para. Isso não acaba em você. Como quem diz, eu estou quase morrendo aqui, não acaba em mim. Vai adiante. Então continue. O alvo não é apenas ensinar, mas ensinar quem ensina. Ensinar aquele que vai ensinar. O discipulado não para em mim. Se o discipulado parar em mim, ele está incompleto. O discipulado que se multiplica, ele é maduro. Há uma frase atribuída a Bonhoeffer que diz que o discipulado é o meio pelo qual Jesus Cristo se encontra com a humanidade. O discipulado é o meio pelo qual Jesus Cristo se encontra com a humanidade, porque é por meio do discipulado que a gente conhece um Jesus verdadeiro, um Jesus real. Lembra que nós falamos que as pessoas elas precisam conhecer o Jesus que habita em você? Esse é o Jesus real. Porque principalmente no Brasil, que é um país que a sua maioria já ouviu falar de Jesus. A grande maioria da nossa nação já ouviu falar de Jesus. Mas é um Jesus meio que superficial. É um Jesus aí que viveu, morreu numa cruz, sofreu aí, ensinou uns caras e depois morreu, depois alguns estão falando aí que ele ressuscitou. É esse Jesus que a maioria das pessoas conhecem. Mas o Jesus real é aquele que habita em nós, aquele que faz diferença nas nossas vidas, aquele que tem transformado a minha vida, aquele que tem transformado a sua vida. Esse é o Jesus real. É esse Jesus que as pessoas precisam conhecer.
Por isso ele é um mandato a todos os cristãos. É uma ordenança de Jesus Cristo. Você tem vivido com esse senso de legado? Você tem vivido com esse desejo de levar Jesus para as outras pessoas? Se você ama a Deus, você obedece. Você já parou para pensar que você demonstra que ama a Deus apenas se você obedecer? Sabia? Fazer uma oração bonita, você não prova que você ama a Deus. Pregar de forma eloquente, isso não prova que você ama a Deus. Mas as Escrituras dizem que você prova o seu amor por Deus obedecendo a Ele, fazendo o que Ele mandou. Caso contrário, meu amigo, não tem amor nenhum nisso. Falamos que amamos a Deus, mas lá no fundo a gente não ama. A gente nem sabe o que é amar a Deus. Nós precisamos, João 14,15, né? Se me amais, guardarei os meus mandamentos. João 14,21. Aquele que me ama e guarda, ou seja, obedece, mostra que me ama. Palavra de Deus. A palavra de Deus. Qual a próxima geração de discípulos você tem gerado? Nós precisamos nos preocupar com isso. Nós precisamos nos preocupar em fazer discípulos que gerem discípulos, que vão gerar discípulos. Nós temos que ter essa preocupação, porque essa é a missão que cada um de nós tem. Às vezes a gente vê umas falas assim, eu vou buscar o propósito de Deus. Ok, Deus tem algo específico para você, mas algo que é básico, que é revelado nas Escrituras, a gente não faz. Senhor, qual é o teu propósito na tua vida? Aí ele fala, vai ler Mateus. Está tudo lá. Quer que eu desenhe para você? Está aqui nas Escrituras. Ide e fazei discípulos. Discípulos que vão permanecer, discípulos que vão fazer discípulos. E por isso que o Evangelho chegou até nós hoje. Por isso que você está aqui hoje, porque o Evangelho chegou até você. E se ele chegou até você é porque teve gente atrás que obedeceu. Teve gente atrás que cumpriu fielmente. E levou a mensagem do Evangelho. E isso foi passando, gerando discípulos, que geraram outros discípulos. E chegou em você. Aí você pega e você engaveta tudo e fala assim, beleza, cumpriu a missão. A missão era alcançar eu. Não. A missão é alcançar você, para que você continue. E você alcance outros, que vão alcançar outros. Percebe que é contínuo? Percebe que ele não morre, ele não para? Até a volta de Jesus, é assim que vai ser. É assim que tem que ser. Discípulos que geram discípulos. Você tem orado por pessoas? Às vezes a gente está falhando nisso. Sabe por quê? Porque a gente não quer obedecer. A gente está nem aí para isso. Ai, que bonitinha a mensagem do pastor. Aí você vai para casa e nada mudou, nada se transformou na tua vida, porque você achou uma mensagem bonitinha. Não. Responda ao Senhor. Outra frase atribuída a Francis Chan diz que o discipulado não é acumular discípulos ao redor de nós, mas é lançar discípulos no mundo com palavra e o Espírito. Não é juntar discípulos à minha volta, mas é lançá-los para que eles possam alcançar outros. Mas é muito difícil, pastor. Mateus 28:20. E eis que estou convosco todos os dias, até o final. Eu vou estar com vocês. Ou seja, permaneça até o fim. Permaneça até o fim. Está cansado?
está desanimado? Você está talvez frustrado com discípulos que talvez desistiram da sua jornada, do caminho? Não pare. Continue. Continue. A igreja ela não precisa de apenas evangelistas de impacto, sabe? Mas a igreja precisa de discípulos fiéis e constantes. E um discípulo constante é aquele que, mesmo que todos o frustrem, ele continua, ele permanece, ele vai adiante. Ele não se dá por vencido. Ele não se dá por vencido, mas eu vou continuar. A gente viu o vídeo na semana passada do Pedro do Borel, missionário no Rio de Janeiro. É um pouquinho daquilo. Eu não vou desistir, eu vou permanecer. Quando todo mundo achar que não vale a pena, eu vou continuar, porque essa é a minha missão. Essa é a minha missão. Você não pode mudar o mundo inteiro. Talvez você não consiga mudar o mundo inteiro. Mas você pode formar alguém que vai formar outro alguém. E de repente o mundo começa a ser transformado. Mas é um por um. É um por um. Constante. Adiante. Eu quero deixar outro desafio para você. Que na verdade ele vai reforçar os que a gente já deu. Ore, escreva num papel o nome de pessoas que Deus tem colocado no seu coração. E eu sei que Deus tem colocado pessoas no teu caminho. Eu tenho absoluta certeza que Deus tem colocado pessoas no teu caminho. E o que você tem feito? Ore por essas pessoas. Fique atento às pessoas que Deus colocaram no teu caminho. Porque algo pode mudar. Algo pode mudar. Não se canse. Foi engraçado na nossa viagem lá que o Andrezinho estava evangelizando o motorista lá, né? O Andrezinho começou a evangelizar o motorista e daí falou para o motorista assim: sabe o que você podia fazer? Falar lá com meu pai. E daí a gente combina da igreja pagar aí para você 50 por mês. E você é o motorista da igreja, beleza? A gente contrata você para ser o motorista. O Andrezinho falando, imagina o Andrezinho no alto dos seus 9 anos falando isso para o motorista da van. Aí a gente contrata você vai ser o motorista da van. E você vai levar o povo para lá e para cá. Aí eu cheguei para o motorista e falei: ele falou, então, por favor, né? Eu posso lá levar para a próxima reunião do conselho, a gente conversa lá. Mas isso é só um exemplo de aproveitar as oportunidades, sabe? Obviamente é uma criança falando com um adulto ali, mas, sabe, enxergue a oportunidade e vai para cima. Você não sabe o que Deus pode fazer através de você. Então Deus tem colocado pessoas à sua volta, e talvez essas pessoas estão em silêncio, você nem sabe o que essas pessoas estão vivendo, estão passando. Mas se você começar a orar e falar assim: Senhor, eu estou diante do Senhor, eu me submeto ao Senhor e eu quero ser usado pelo Senhor, me ajuda a ser bênção na vida dessas pessoas que o Senhor tem colocado no meu caminho, de alguma forma, Senhor. Me dá um estalo, me faz eu perceber o que eu preciso fazer, qual que é a minha parcela em tudo isso. E acredite, o Senhor vai falar. E de repente uma palavra que você vai dizer, às vezes até sem querer, que Deus faz essas coisas também. Com essa pessoa blum, abre o livro. E você fala: uau. Como se Deus dissesse assim: tá aí, agora cuida. Tá aí a sua pessoa. Vai lá, caminha com ela. Caminha com ela. A gente falou no treinamento que a gente teve aqui numa quarta-feira, uma pessoa por ano. Coloque esse compromisso: eu vou ganhar uma pessoa por ano para Jesus. E eu falei, né, que esse é um número bem miserável, né? Lá embaixo. Mas uma pessoa por ano.
Uma pessoa. Se comprometa e fala: Senhor, eu quero ganhar uma pessoa para Jesus. Eu quero levar uma pessoa ao conhecimento da verdade. Eu quero levar uma pessoa que vai ser transformada pelo teu poder, vai ter uma vida transformada, vai mudar, e essa pessoa, sabe lá o que o Senhor vai fazer com ela, mas ela vai crescer e vai gerar outros. Uma pessoa. Comece a orar, escreva nomes, e decida discipular. Eu falo que nesse contato você não começa jogando a Bíblia, né? Abre assim e enfia a Bíblia na cabeça dela. Não. Mas se relacione com essa pessoa. Mas talvez você pode até se surpreender. Porque essa pessoa pode chegar para você e falar assim: me ensina mais sobre esse Jesus aí. Você pode orar por mim. Você pode orar pela minha vida. Deus faz essas coisas. Então escreva, ore. Agende um café. As mulheres aí que gostam de chá, marca um chá na sua casa para levar essas amigas, essas pessoas que Deus tem colocado. Compartilhe a sua fé sem medo. Compartilhe a sua fé sem medo. Mostre o que Jesus tem feito na tua vida. Isso vai mudar a vida das pessoas. Caminhe junto. Permaneça. Não desista. Mesmo que a pessoa fale assim: eu não quero saber de Jesus. Aí no seu coração fala assim: mas eu quero saber de você. E eu vou continuar orando por você. Você ainda não quer saber de Jesus, mas eu quero saber de você. Então eu vou orar e eu vou permanecer. E você vai estar na minha listinha. Faz uma lista, cola na porta da geladeira, no guarda-roupa, sei lá. E comece a orar todos os dias. Permaneça firme. Saber que o Senhor está conosco todos os dias nos encoraja a permanecer, mesmo quando tudo dá ruim, mesmo quando tudo dá o contrário, mesmo que não apareça o fruto a curto prazo, mas saber que Ele está no controle nos dá força para permanecer, e esse é o desafio que nós temos. Mesmo que o discipulado se torne cansativo, mesmo que o outro desista, nós não desistimos. Porque o Senhor Jesus não desistiu da gente. Ele não desistiu de você. Fique atento ao que o Senhor vai fazer. Se importe com as pessoas. Porque eu sempre digo que Deus ama as pessoas lá fora muito mais do que a gente. Deus ama as pessoas lá fora muito mais do que a gente. Então, Senhor, me dá do teu amor. Derrama do teu amor sobre a minha vida. Me faz amar aquela pessoa como o Senhor ama. Me faz olhar para aquela pessoa como o Senhor olha. Me faz se importar com essa pessoa como o Senhor se importa. Me ajuda, Deus. Lembre-se que discipulado é como você plantar uma árvore. Leva tempo para crescer. Mas quando crescer e frutificar, isso aí vai abençoar gerações. Eu tenho um pé de limão lá no fundo de casa. Nem imagino quando foi que ele foi plantado. Só sei que eu estou colhendo limão até hoje. Não sei quando é que plantaram. Não sei que ano plantaram. Mas ele está lá, dando fruto. Dando fruto. E eu estou colhendo. E eu estou extraindo dele os benefícios daquela plantação, daquele trabalho que foi feito lá atrás. Discipulado é isso. Começa pequenininho, mas quando crescer, você vai olhar para trás e você vai falar: uau, olha o que Jesus fez. Louvado seja o seu nome, engrandecido seja o seu nome. Então mostre que você ama a Deus, obedeça-o, coloque-se aí na linha de frente e dê o primeiro passo. Esse é o segredo que a gente conclui essa série de mensagens. Discípulos em missão. Nós estamos em missão até o dia que Jesus nos chamar ou que Ele voltar. Até lá a gente está em missão. E eu quero ser achado como um servo fiel. Eu quero que
Jesus olhe para mim e fale: servo bom e fiel. Servo bom e fiel. Você não ganhou uma multidão, mas você ganhou exatamente aqueles que eu queria que você ganhasse. Você não foi um grande evangelista, mas naquilo que eu te pedi para fazer, você fez. Servo bom e fiel. Eu quero ouvir isso do Senhor Jesus. Eu espero que você também deseje isso. Ouvir isso do Senhor. E falar: Senhor, eu quero a minha parte. Quem são aqueles que o Senhor tem para colocar no meu caminho? Que são meus. Que são meus. Cada um de nós, Deus tem pessoas para nos dar. Fique em pé. Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado, Deus, por essa série de mensagens que nos chamou à responsabilidade, nos chamou a esse compromisso de obediência. Muito obrigado, Senhor, por essas mensagens que tanto nos desafiaram, Deus. Muito obrigado, Senhor, porque a obra não é nossa, a obra é do Senhor. O Senhor tem um propósito, o Senhor está realizando essa obra muito antes da gente nascer, o Senhor já está fazendo essa obra. E nós chegamos ao ponto de encontrar a nossa estação, e nessa estação eu vou realizar a obra que o Senhor já preparou para que eu possa andar nela. Então, Deus, me dá sensibilidade, nos dá essa sensibilidade, Deus. Fala ao coração de cada um dos meus irmãos, das minhas irmãs aqui. Ministra o coração de cada um aqui, Deus, e nos faz assumir essa responsabilidade, bater no peito e falar: essa obra que é minha agora, eu vou realizar, eu vou obedecer. Vou obedecer porque eu amo a Deus e Ele deixou isso para eu fazer. Senhor, inquieta o nosso coração, inquieta as nossas vidas, ó Deus, e nos ajuda a avançar, nos ajuda a fazer aquilo que nós devemos fazer. Nos encoraja, Senhor. Tira de nós todo medo, tira de nós toda insegurança, tira de nós toda preocupação, tira de nós toda ansiedade e nos faz avançar, ó Deus. Nos faz permanecer, ó Deus. Senhor Jesus, nos ajuda, Pai. Hoje falamos sobre isso. Falamos sobre permanecer na missão, continuar na missão, de sendo discípulos que geram discípulos. Nos ajuda, Senhor, porque essa obra é Tua, essa obra é do Senhor, e a Tua palavra diz que o Senhor estaria conosco até o fim, o Senhor estaria ao nosso lado até o fim. Então, Senhor, nós precisamos da capacitação do alto, precisamos do agir do Senhor em nós. Então cumpre, Deus, a Tua vontade nas nossas vidas, ó Pai. No nome santo de Jesus. Amém, amém, amém.